estou aqui com um frio na barriga, com as pernas tremendo, mas na total dependência do Espírito Santo. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Zilmar, do pastor Adriano, do pastor Abner, do querido irmão Melk, que entrou em contato comigo com muita gentileza. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente e da minha pastora, pastor Ezequiel Montagna e pastora Soninha. Que alegria tê-los aqui para nesta tarde ouvir o Senhor falar através da minha boca. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Joed, pastor presidente Alim Taió, pastora Débora. Se eu estou aqui nesta tarde, foi porque o Senhor me deu amigos como o Senhor e um pastor como o pastor Ezequiel. Uma alegria poder tê-los aqui na minha retaguarda. Eu louvo a Deus pela vida da minha princesa, da minha esposa. Que Deus te abençoe, meu amor. Que o Senhor fale com você através da minha boca. A todos os amigos que me acompanham pelas redes sociais, gente de várias nações, que Deus abençoe a cada um dos pastores. Pastor Anderson, um amigo particular, está vivendo ali na Suíça. Que alegria poder lhe rever aqui. Que Deus abençoe a tua casa. Quem veio aqui para ouvir a voz do Senhor, diga amém. Salmo de número 73. A cada pastor presidente, cada obreiro, quem sou eu para estar aqui ministrando ao coração de vocês? Eu disse ao Senhor Deus, tantos pregadores mais capacitados, e o Senhor manda chamar Davizinho no pasto, cheirando ovelha, sem armadura, sem estrutura, sem aquilo que os homens admiram. Mas o Senhor, Ele soprou ao meu coração, vai, porque a minha palavra será contigo. Oh, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. Aleluias, o Senhor está aqui. Os meus olhos se enchem de lágrimas porque eu sinto a presença dEle. Ele caminha neste pavilhão nesta tarde. Já tem gente derramando lágrimas porque também são sensíveis à presença do Espírito Santo. Salmo de número 73, verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Verso 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença, mas todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. O meu pastor presidente, anjo da igreja onde eu congrego aqui, apresentou a minha vida em oração. Mas eu quero unir a minha oração com a oração dele. E eu lhe convido a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Oh, aleluias. Ele está aqui. Espírito Santo, estou diante de uma igreja apaixonada pela tua presença. Eles desejam, Senhor, a tua glória no nosso meio. Tu nunca precisaste de mim para operar. Eu lhe peço nesta tarde, dentro deste pavilhão, enquanto eu estiver apregoando a sua palavra, enquanto o teu povo estiver misturando gritos de glória a Deus com gritos de aleluia, enquanto rajada de línguas estranhas estiverem ecoando aqui no pavilhão, começa a marchar no meio desta igreja, vai caminhando por esses corredores, aonde houver alguém sensível a presença do teu Espírito, começa a tomá-los agora,
Começa a enchê-los agora. Me ajude a ministrar a tua palavra. Fala com a sua igreja. Eu quero, através desta oração, profetizar que aqueles que entraram aqui tristes, abatidos, desanimados, antes de terminar este culto, a mão que levanta os profetas, a mão que levanta as profetisas, a mão que levanta os pastores, os colocará de pé diante da tua face. Fica conosco, Espírito Santo. Tua presença é bem-vinda no nosso meio. Fala, cura, batiza, renova, Senhor, nesta tarde. Assim, em concordância, a sua igreja ora e já te agradece, em nome de Jesus. E quem concorda comigo nesta oração diz: amém. Tome o seu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor. Ele está aqui. Fala para alguém aí do seu lado, a presença dele é real. Não se trata de mais um culto. O homem que faz, pastor Anderson, esta afirmação, dizendo que em um determinado momento seus pés quase se desviaram, que faltou pouco para ele jogar tudo para o alto. O homem que descreve isso, ele se chamava Asaf. Asaf não era um iniciante. Asaf era um homem que tinha um currículo espiritual de alto nível. Um homem da tribo de Levi. Ele sabia como adorar a Deus. Serviu como maestro no tabernáculo de Davi e também no templo de Salomão. Um homem que era um profeta. Davi, ele disse, quando chamou Asaf: eu quero homens que profetizem com instrumentos e com música. Ele era um professor de música, mas também era um poeta. Dos 150 salmos, 12 foi este homem chamado Asaf que escreveu. Um homem, senhoras e senhores, que viu a arca da aliança de perto. Que privilégio. Um homem que viu a nuvem da glória de Deus adentrar na inauguração do templo de Salomão. Sim, ele estava presente naquele dia. Um homem que viu a glória se manifestar dentro do templo de tal maneira que nem mesmo os sacerdotes que lá estavam conseguiam permanecer de pé, de tamanha glória do Senhor naquele lugar. Um homem que tinha experiências profundas com Deus, mas que mesmo tendo essas experiências, enfrentou uma crise profunda quando tirou os olhos do alto e colocou os olhos nas coisas terrenas. Eu imagino ele entrando dentro do templo, cabisbaixo, desanimado, querendo parar. Os músicos olhando para ele, esperando o comando, mas Asaf estava paralisado internamente. Na sua mente ecoava uma pergunta, e a pergunta era essa: por que o ímpio tem e eu não? Asaf permitiu que as coisas da terra paralisassem a sua adoração, paralisassem a excelência do seu ministério, paralisassem a entrega, a excelência da sua entrega. E eu perguntei ao Espírito Santo: por quê? Que um homem que viu a arca da aliança de perto, que um homem que viu a manifestação da glória de Deus na inauguração do templo de Salomão, por quê? Que um homem que tinha tantas experiências com Deus permitiu que as coisas da terra
silenciassem a sua adoração. E o Espírito Santo me respondeu. E sabe o que ele me disse? Filho, ele tinha experiência comigo. Ele viu coisas que poucos viram. Ele tinha carteirinha. Ele tinha vestes de adorador. Ele me conhecia, mas ele ainda não tinha uma mentalidade de eternidade. Existem pessoas assim, líderes assim, existem pessoas nesse congresso assim, missionários que são movidos dessa maneira. Como? Eles não são movidos pela eternidade, eles são movidos pelas coisas da terra. Pregam motivados pelas coisas da terra, se ajuntam motivados pelas coisas da terra, e esses, o diabo consegue pará-los com facilidade. Se tirar o dinheiro, eles desanimam. Se tirar o status, eles entram em crise. Gente que ainda não amadureceu espiritualmente, gente que ainda não entendeu que o nosso maior combustível não são as coisas dessa terra, mas é a eternidade. Eu disse ao Espírito Santo: então me mostra na tua palavra alguém que era diferente, alguém que era movido pela eternidade, ou melhor dizendo, pela chama da eternidade. E Deus, ele me mostrou. Caminhe comigo até Atos 16. Tem um homem aprisionado, seu nome, Apóstolo Paulo, junto com seu companheiro que se chamava Silas. Eles estão com as costas dilaceradas, estão aprisionados pelas mãos e pelos pés. Um está olhando para o outro e não está entendendo nada. Pastor, mas o que eles fizeram para estar ali? Eu te conto. Paulo foi instrumento de libertação para a vida de uma moça que estava possessa por um espírito adivinhador. Uma moça que, sendo usada por aquele espírito, dava lucro aos poderosos daquela cidade. Eles lançam mão em Paulo e Silas, chicoteiam eles em praça pública, lançam eles no cárcere. Paulo está olhando para Silas. Eu imagino a conversa: o que nós fizemos para estar aqui? Nada. Silas vira as suas costas. Silas vira as costas para Paulo com muita dificuldade. Paulo olha para as costas dele e diz: Silas, ainda bem que você não consegue ver. Silas olha para ele e diz: Paulo, vira a sua. Paulo vira as costas. Silas diz: tu está tirando sarro de mim? É que tu não viu os pedaços de carne que estão grudados nas suas costas, faltando pouco para cair. Um está olhando para o outro e nada fizeram para merecer aquilo. Poderiam dizer: a partir de hoje, se sairmos daqui, não pregaremos mais, não anunciaremos mais o Evangelho, não serviremos mais a esse Deus, não seremos ponte do alcance desse Senhor a mais ninguém. Mas não é isso que eles fazem. Paulo olha para Silas e diz: e aí, Silas? Não merecíamos estar aqui, nada fizemos para isso, fomos açoitados, cuspiram na nossa face, falaram palavras que não merecíamos ouvir. O que é que a gente faz? Silas olha para ele e diz: Paulo, eu tenho uma ideia, a gente canta. Quem é que consegue cantar em meio às injustiças? Quem é que consegue adorar depois de ouvir coisas que não merecia? Quem é que consegue adorar ao Senhor com pedaços de carne pendurado nas costas, com dores inexplicáveis, mal conseguindo se mexer? Eu não sei qual foi o louvor que eles cantaram, mas eu imagino que a letra era mais ou menos assim: Senhor,
Se tu fizer, o Senhor é Deus. Mas se ainda que não fizeres, tu continuarás sendo Deus. Nós não pregamos por aquilo que o Senhor nos dá, não fazemos missões pelo dinheiro que o Senhor pode colocar no nosso bolso, não te servimos com excelência por causa do status, do privilégio que o Senhor pode nos dar. Ainda que o Senhor não nos tire daqui, ainda que o Senhor não nos dê reconhecimento, fama, dinheiro, status, nós continuaremos te adorando por aquilo que o Senhor é. E sabe o que empolga o coração do pregador? É porque tem gente assim aqui dentro do pavilhão, gente que está passando uma luta terrível, missionários que não estão aproveitando cada segundo, com frio na alma de terem que voltar para aquele campo missionário, mas que mesmo passando tudo que estão enfrentando, estão aqui dentro do pavilhão dizendo: mesmo ferido, nós estamos te adorando. Mesmo que não tenhamos o reconhecimento humano, o nosso ministério continuará sendo exercido com excelência, mesmo que a despensa não esteja cheia, mesmo que as canoas ainda não sejam providenciadas. Nós não entramos porque queremos fama, não entramos porque queremos as coisas dessa terra, pregamos por causa da eternidade, adoramos pela eternidade, estamos aqui no pavilhão por causa da eternidade. Mão direita para o céu, porque o Espírito está soprando nos meus ouvidos. A eternidade nesta tarde já começa a te abraçar aqui. Sinta desta presença, sinta desta glória. Quem é espiritual, receba desse renovo. Arabaia canchorobandaraçui. O louvor sobe, passa o primeiro celto, passa o segundo celto, passa o terceiro celto, chega nas narinas de Deus. Quando Deus sente o cheiro da adoração, imediatamente Deus vai fazer a terra tremer, o cárcere vai ser abalado, as portas da prisão vão ser abertas. Paulo está olhando para Silas, as portas estão escancaradas. Eu imagino Silas olhando para ele dizendo: Paulo, vamos fugir, vamos escapar pela nossa vida. E Paulo dizendo: não, Silas, daqui de dentro ninguém se mexe, vamos adorar a Deus. Paulo, mas nós já cantamos. Ah, Silas, cantamos, mas ainda não pregamos. Sabe por quê, querido? Os melhores cânticos nascem no meio da perseguição. A melhor adoração, o melhor grito de glória a Deus, de aleluia, flui no meio de injustiças. Eu carrego uma frase comigo, senhoras e senhores: Deus nunca usará alguém grandemente sem antes feri-lo profundamente. Paulo está com Silas dentro da cela. De repente ele olha e diz: vem cá, carcereiro, o que foi? Já cantamos, mas ainda não pregamos. Crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Eu estou para ver dor limitar missionários. Eu estou para ver dor limitar adoradores que são verdadeiros na presença de Deus. Eu estou para ver dor, fofoca, calúnia, levante do inferno, demônio no inferno, homem na terra, conseguir paralisar aqueles que têm a chama da eternidade queimando dentro do peito. Vamos para Atos, capítulo de número 14.
Tem um homem lá, pastores, caído ao chão, dado como morto. Ele foi apedrejado. Que homem é esse, pastor? Apóstolo Paulo. Está chegando na cidade de Listra. Tem um paralítico na entrada da cidade. Paulo olha para ele e diz: do jeito que você está, eu não posso te deixar. Em nome de Jesus, levanta e anda. O paralítico começou a saltar. Os judeus de Antioquia que estavam ali na cidade vão instigar a multidão contra Paulo. E Paulo vai ser apedrejado. Você tem ideia de como Paulo ficou? Eles pegam Paulo pelo calcanhar, carregam Paulo para fora da cidade. Paulo está ensanguentado, aparência de morto. Paulo é dado como morto. Se todos nós que estamos aqui dentro, cada um de nós pegássemos uma pedra, escolhêssemos um irmão, colocássemos esse irmão no canto desse telão e cada um de nós dessemos uma pedrada nele, tu tem ideia de como esse irmão ficaria? Certamente quebraríamos os seus ossos, certamente iríamos desfigurar a sua face, dificilmente esse irmão sairia daqui com vida. E se saísse, eu entendo que todas as pessoas que passam por uma experiência traumática, aproximadamente 99% delas carregam traumas. É normal quem bateu o carro não querer dirigir mais. Quem foi assaltado não querer andar na rua sozinho de novo. Experiências traumáticas. Se Paulo sobrevivesse, todos nós iríamos entender. Ele se levantar dizendo: chega, parei por aqui, eu quase fui morto a pedradas, me machucaram, eu vi a morte de perto. A partir de hoje eu não passo nem perto desta cidade. A partir de hoje eu não prego mais. A partir de hoje não sirvo mais com excelência. Só que Paulo está caído ao chão, dado como morto. Os discípulos o rodeiam. De repente, Paulo se levanta, como se nada tivesse acontecido. Os discípulos estão olhando para ele, estão dizendo: o que é isso? Paulo está dando um sinal de vida. Paulo está se colocando de pé. Está todo mundo olhando para Paulo. Eu imagino eles dizendo: agarrem ele, vamos tirar ele daqui. Se o pessoal da cidade ver que ele sobreviveu, vão matar ele. Eu imagino Paulo acalmando os ânimos deles, olhando para cada um e dizendo: vocês estão olhando o quê? Como assim, Paulo? Você acabou de ser apedrejado. Nós pensávamos que você estava morto. Paulo, vamos fugir daqui. Paulo toma a frente mesmo ensanguentado. Eu imagino ele olhando para os discípulos e dizendo: não. Estão com medo das pedradas. Estão com medo da perseguição. Estão querendo fugir daqui porque me apedrejaram. Então escutem isso. Ainda que seja através de pedradas, ainda que seja através de perseguição, ainda que seja através de chicotadas, ainda que seja através de incompreensão, ainda que seja através de calúnia, ainda que seja ouvindo coisas que não merecemos ouvir, o que nos importa é entrarmos no reino de Deus. Quem deseja a eternidade não tem medo de cara feia. Quem deseja a eternidade não tem medo da morte. Quem deseja a eternidade entra onde ninguém quer entrar, faz o que ninguém quer fazer, prega o que ninguém quer pregar. Mão direita para o céu. Eu estou sentindo uma graça sobre o pavilhão. Arabaia canchorou, Rabaia sui andarabagai. Já tem gente se levantando em adoração. O som da eternidade está ecoando
trabalhando dentro do pavilhão. Deus está levantando os seus valentes, gente que está passando pela prova, mas que não abre mão da eternidade, gente que está sendo caluniado, injustiçado, mas Deus está lhe dizendo: ei Davi, os meus olhos como chamas de fogo estão te contemplando no pasto, no meio do anonimato. Quem te alimenta é a eternidade, quem envia recurso é a eternidade, quem te enche, quem te usa, quem te capacita é a eternidade. Fala para mim aí. Meu compromisso não é com a dor, meu compromisso não é com os fofoqueiros, meu compromisso é com a eternidade. Eu vou te deixar adorar, eu vou te deixar adorar. Só quem tem fome da eternidade, só para quem deseja a eternidade, só para os glória a Deus que são movidos pela eternidade. Cadê as línguas estranhas do pavilhão? Cadê as línguas estranhas do pavilhão? Eu estou pregando para gente que tem coragem. Erabandaracandarai, o Rabai, Derastui, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O diabo tem facilidade de parar quem adora para aparecer, quem prega para aparecer. O diabo tem facilidade de parar gente que deseja o status mais do que a eternidade. O diabo consegue parar gente que ama o evento mais do que aquele que passeia no evento. Mas Deus nessa noite está lhe dizendo: eu quero ver demônio no inferno paralisar aqueles que carregam a chama da eternidade. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Rabai, Rebacantorobandarassui. É tarde para marchar, é tarde para falar em línguas estranhas, é tarde de renovo no pavilhão. Seja cheio, cheio, cheio. Receba renovo lá atrás. Receba a presença da eternidade aí no meio. Cheio, cheio, cheio. Jesus, aonde houver alguém que já morreu para este mundo e que é apaixonado pela eternidade, enche ele agora. Toma ela agora. Aumenta o nível da sensibilidade. Receba agora, receba agora, receba agora, Rabai. Eu vou te deixar adorar, eu vou te deixar adorar, eu vou te deixar adorar. Enquanto você adora, a eternidade se move aqui dentro. Enquanto você adora, doenças são obrigadas a partir em retirada. Enquanto você adora, o Espírito Santo batiza a gente aqui no pavilhão. Receba o teu batismo agora, receba o teu batismo agora, receba. Adore. E Ele está aqui, Ele está caminhando aqui, o filho da irmã Maria, Ele está caminhando no nosso meio. Nesta tarde, vidas estão sendo marcadas pela eternidade. Escute, a minha pergunta ao Espírito Santo foi: que estrutura é essa? Porque para alguém que está acostumado, pastor Ezequiel, ver a minha geração, que só permanece fiel se o pastor olhar para ele, senão ninguém cumprimenta ele com a paz do Senhor.
ele já abandona tudo e joga tudo para o alto. Gente que por causa de coisas tão pequenas deixam de exercer o ministério com excelência. Para alguém que vive no meio de uma geração assim, como entender a estrutura de alguém que é chicoteado, mas não para, apedrejado, mas não desiste? Eu disse: Deus, que estrutura é essa? O que foi que Paulo viu que a minha geração não viu? O que foi que Paulo experimentou que a minha geração não experimentou? Caminhe comigo, Filipenses capítulo de número 1. Tem um homem lá, no auge dos seus 60 anos de idade, cabelos brancos, barbas brancas, a marca do tempo estampada no seu rosto, marca de sofrimento, de pedrada, de calúnia, de naufrágio, marca de apedrejamento. Ele está em um lugar especial. Que lugar é esse, pastor? Ele já tinha 60 anos, já tinha aposentado ministerialmente, já estava gastando o seu dinheiro com a sua família, já havia deixado de pregar, já havia deixado de adorar, de servir com excelência, já estava com uma rede estendida, tomando água de coco na beira do mar. Não! No auge dos seus 60 anos, ele estava dentro da prisão em Roma. Mas eu tenho certeza que ele estava revoltado, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando meio rabugento. Paramos de aceitar coisas que outrora aceitávamos, mudamos o nosso comportamento. Aí alguém aqui no meio do pavilhão vai dizer: eu tenho certeza que Paulo estava indignado, 60 anos preso, vive de apedrejamento em apedrejamento, chicotada em chicotada, prisão em prisão. Eu tenho certeza que ele estava indignado, revoltado, dizendo: não prego mais, se eu sair daqui vou aproveitar a minha velhice, vou viver a minha aposentadoria. Pastor, é isso que Paulo faz? Não! Paulo tem uma folha na sua frente, na sua mão há uma tinta com a ponta, ou melhor dizendo, uma pena com uma ponta suja de tinta. Paulo está escrevendo a uma igreja que sabia que aonde Paulo estava havia um risco eminente da vida de Paulo ser tirada. A igreja está preocupada. Só que sabe o que me chama a atenção? É que Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Como entender alguém no auge dos seus 60 anos de idade, dentro do cárcere, escrevendo com um sorriso nos lábios? A igreja estava preocupada com a vida dele, mas ele está escrevendo com a sua pena a igreja, e ele está dizendo: não se preocupem comigo, porque o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Calma, Paulo continua: na verdade, eu não sei direito o que eu quero, se é morrer para estar com Cristo, é incomparavelmente melhor, ou se eu continuo na carne para ensinar vocês a ter uma estrutura de eternidade. Fala para alguém aí do seu lado: que estrutura é essa, pastor Zilmar? Chicote não para, pedrada não para, cárcere não para, o que dizem não para, uma estrutura imparável. E eu perguntei ao Espírito Santo: o que foi que esse cabra viu? E o Espírito Santo me respondeu: 2 Coríntios, capítulo de número 12. Paulo começa dizendo: eu conheço um homem que há 14 anos foi levado ao terceiro céu. Um homem que foi arrebatado, e a ele
foram dadas revelações extraordinárias. Revelações que transcendem a linguagem humana. Nem que este homem tentasse explicar o que ele viu, ele conseguiria. E eu perguntei ao Espírito Santo: que homem é esse que conheceu o terceiro céu? Que homem é esse que entrou na eternidade? E Paulo continua dizendo: e para que eu não me ensoberbecesse com as revelações que me foram dadas, me fora posto um espinho na carne. Paulo está dizendo que ele entrou no terceiro céu. E eu queria entender isso, porque alguém que entrou na eternidade, ele jamais desistiria por perseguição. Alguém que viu a eternidade, ele tem uma estrutura diferente para suportar tudo aquilo que o inferno levanta contra ele. Porque aqueles que condicionam a sua adoração às coisas da terra, eles irão parar facilmente. Mas aqueles que têm a excelência do ministério entrelaçada à eternidade, ninguém consegue pará-los. Eu disse: Deus, quando é que foi isso? Eu não posso afirmar, mas também não erro em supor. Vamos voltar para Listra. Tu lembra de Paulo caído ao chão, apedrejado, dado como morto? Lembra? Fosilmar, com muito temor e respeito, se levante por gentileza. Me empreste a tua mão, entrelaça o braço aqui comigo. Todos estavam olhando para Paulo, dado como morto depois de ter sido apedrejado. Os discípulos o rodearam. Todos estão olhando para a estrutura física dele e pensando: Paulo já era, acabou para ele. Só que enquanto o corpo estava caído, Paulo não estava mais ali. Paulo chega no terceiro céu. Ó Paulo aqui, ó. Eu imagino ele entrelaçando os braços com Jesus. Aleluia! 2 olhos como chamas de fogo, os cabelos brancos como a neve, na boca uma espada afiada, seus pés como de latões reluzente, seu rosto brilhando mais que o sol do meio-dia. Jesus abre aquele sorriso para Paulo e pergunta: e aí, Paulo, como estão as coisas lá embaixo? Paulo olhando para ele, eu imagino Paulo dizendo: e aí, Jesus, o Senhor não viu? Acabei de ser apedrejado, estou fazendo o meu melhor, mas estão dizendo que eu sou o que eu não sou, estão levantando calúnia contra a minha vida, estão dizendo que o que o Senhor colocou na minha mão não vai prosperar, que eu não vou conseguir aguentar na pressão da reputação do passado, estão dizendo que eu vou durar pouco tempo. Senhor, lá embaixo está difícil. Aí imagino Jesus chegando para ele falando: Paulo, está difícil lá embaixo, mas eu tenho uma palavra para ti. Se tu suportar a calúnia, se tu suportar a fofoca, se tu suportar a perseguição, aquilo que estão levantando contra ti, olha o que está te esperando na eternidade. Obrigado, pastor. Se eu fosse você, dava um salto desta cadeira para adorar. Eu não estou pregando para gente terrena, eu estou pregando para quem é apaixonado pela eternidade.
Só o povo das línguas estranhas, só os adoradores que tomaram chicotada, foram perseguidos, feridos, caluniados, entraram aqui com a alma sangrando. Mas a adoração não depende das coisas da terra, a adoração depende da eternidade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, esse pavilhão vai ficar pequeno diante da glória. Esse pavilhão vai ficar pequeno diante da glória, porque o dono da eternidade, o dono daquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem jamais conheceu, esse está marchando no meio do pavilhão. Rabai, e ele tem renovo nas mãos, ele tem renovo nas mãos. Recebe missionários que já estavam quase jogando tudo para o alto, gente que estava dizendo: Senhor, o Senhor já não me ouve mais, o Senhor vos fala na palavra, dizendo: o compromisso, a aliança que foi feita é com a eternidade, e essa eternidade é o combustível para vocês não desistir, é o combustível para vocês não parar. Está ferido, canta. Está ferido, adora. Volta para aquele lugar e prega. Mãe de santo não vai impedir, bruxo não vai impedir, porque há uma palavra liberada sobre a igreja, dizendo: avança, Gideões, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Uma estrutura imparável. Fala para alguém aí do seu lado: essa estrutura é para poucos. Essa estrutura é para poucos. Agora você vai entender o porquê muitas igrejas não pregam sobre a eternidade. Quando Paulo é levado ao terceiro céu e ele volta com uma estrutura diferente. E talvez isso explique o porquê que depois de ser apedrejado, ele se levantou e entrou na cidade de novo. Quando Paulo volta da eternidade, ele volta com um papo meio estranho, porque a sua mente não está presa às coisas da terra. Paulo só pensa nas coisas da eternidade. Paulo, quando escreve para a igreja, Paulo ele diz o seguinte: não se atentem para as coisas que hoje vocês estão vendo, porque essas são passageiras, mas aquilo que hoje vocês não veem, essas são eternas. Não se sabe quem escreveu o livro de Hebreus, mas pelas palavras, no meu entendimento, eu posso crer que foi o apóstolo Paulo, porque o escritor aos Hebreus também era meio maluco. Olha o que ele vai dizer: vocês não são daqui, vocês adoram aqui, mas vocês não adorarão aqui para sempre. Vocês derramam lágrimas aqui, mas vocês não derramarão lágrimas aqui para sempre. Vocês nesta terra são apenas peregrinos. Vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Está chegando o dia de voltar para casa. Não, você não me entendeu.
Hoje você está derramando lágrimas aqui, pregando e ninguém te dá crédito, servindo com excelência, estão pisando em você. Mas como você não é daqui, está chegando um dia em que o dono da eternidade enxugará dos teus olhos toda lágrima. Está chegando o dia que relâmpagos cruzarão estes céus, o som da trombeta vai ecoar. Tem gente que vai te procurar e vai encontrar somente as roupas, porque você não é daqui, você não é dessa terra. O dia de voltar para casa está se aproximando. Aqueles que te perseguem ficarão aqui, mas a igreja será arrebatada. Sacode alguém aí do seu lado, fala para ele: levanta a cabeça, o dia de voltar para casa está se aproximando. Tem alguém que crê nessa palavra? Tem alguém que crê nesta palavra? Escute. Sabe por que muitos não pregam sobre a eternidade? A arca só tem sentido se o dilúvio for real. Noé pregou durante 120 anos porque acreditava que iria chover. Quem procura o sistema deste mundo para crescer se torna refém do mesmo sistema que Deus irá destruir. Quem não acredita que o dilúvio virá, também não acredita no arrebatamento, na eternidade. Não vai pregar sobre pecado, não vai pregar sobre o inferno, não vai pregar sobre o anticristo. Igreja brasileira, ouça a voz do Senhor. Se a igreja aonde você congrega nunca pregou sobre a eternidade, nunca ensinou sobre o apocalipse, saia daí depressa. Mão direita para o céu, que eu tenho uma profecia para liberar. O Senhor me manda anunciar que sobre o Brasil está se aproximando um tempo de grande fome, fome espiritual. Igrejas que perderam milhares de membros para igrejas, para doutrinas enganosas que foram abertas. Se preparem, mantenham a grama verde, porque as ovelhas irão voltar. As ovelhas sentirão uma fome sobrenatural e voltarão para pastos que pregam sobre a eternidade, que pregam contra o pecado, que pregam sobre o arrebatamento. Está se aproximando um tempo. Aqui eu finalizo. Vamos voltar para o templo. Pastor, quem está lá? Asaf, carrancudo, igual alguns crentes que entraram hoje aqui. Gente que está dizendo: eu tenho motivo para parar, eu tenho motivo para soltar do arado. O Senhor não sabe o que me fizeram, o que aconteceu. Gente que colocou um instrumento do lado e está dizendo: não canto mais. Gente que está dizendo, fechou a Bíblia, está dizendo: esse é o meu último culto, nunca mais irei pregar. Asaf está carrancudo dentro do templo. E se tem um que sabe como lidar com o coração humano, esse alguém é Deus. Deus não manda anjo como mandou para Elias. O nível de Elias era diferente da crise que Asaf estava vivendo. Deus conhece os seus filhos. O próprio Deus vai se apresentar dentro do templo.
vai pegar Asaf no colo, fazer um cafuné na cabeça dele, e vai dizer: Asaf, não chora, porque eu vou matar os teus inimigos, vou lhe dar a carroça do ano, vou fazer só para ti, de forma exclusiva, uma casinha de 2 andares, você vai ser o primeiro a ter nesse tempo, vou encher o teu bolso de dinheiro, tu não vai mais precisar chorar. É isso que Deus faz? Não! Se tem um que sabe lidar com corações endurecidos, esse alguém é Deus. Deus chega para Asaf mostrando logo o inferno. Está querendo parar? Está com inveja dos ímpios? Está querendo ter o carrão que eles têm, a casona que eles têm, o dinheiro que eles têm? Está triste porque não tem seguidores? Está querendo desistir porque não tem oportunidade, porque não tem padrinho, tapinha nas costas? Então escuta isso, Asaf: se tu parar, tu vai para o mesmo lugar para onde eles vão. Para onde, Deus? Olha, nenhum homem, depois de ver o inferno, permanecerá do mesmo jeito. Asaf está olhando para aquilo, está aterrorizado. Gritos, gemidos, uma tristeza indescritível. Enquanto Asaf está vendo aquilo, a sua mão já começa a procurar o seu instrumento. Sabe por que você valoriza aquilo que os ímpios têm? Porque você não entendeu aquilo que você carrega. Você não entendeu aquilo que Deus colocou dentro de ti. Você pode não ter carro do ano, dinheiro no bolso, influência, mas sobre a tua cabeça há uma palavra liberada: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Mão direita para o céu. Eu estou profetizando no pavilhão que ainda que a tua alma esteja sangrando, os teus filhos entrarão na eternidade. O teu esposo, a tua esposa não se perderá, porque aquilo que não vale nada você pode não ter, mas aquilo que é prioridade já está liberado sobre a tua cabeça, já está liberada sobre a tua família. Recebe, recebe, recebe. Asaf, quando vê o inferno, Deus vai causar em Asaf uma metanoia. Como assim, pastor? Aqui eu finalizo. Sabe o homem que iniciou a pregação com os olhos nas coisas terrenas? Quando ele vê o inferno, ele vai declarar o seguinte: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença, mas todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Deus vai dar a Asaf, pastores, uma mentalidade de eternidade. Não adianta ter dons, não adianta ter talentos, não adianta ter anos na igreja. Tem gente batendo no peito e dizendo: estamos vendo profecias do fim dos tempos a acontecerem, mas estão esquecendo de uma profecia que saiu da boca do próprio Deus. Naqueles dias muitos dirão: Senhor, eu preguei em seu nome, eu profetizei em teu nome, eu estava nos Gideões daquele dia, eu tenho dons, eu tenho talento, eu tenho broche dos Gideões, eu tenho carteirinha. Mas o dono da eternidade vai olhar e vai dizer:
apartai-vos de mim, porque tu só olhastes para as coisas da terra, tu nunca desejastes a eternidade. Apartaste de mim, porque eu nunca te conheci. Deus nessa tarde está querendo mexer na tua estrutura e lhe dar uma estrutura imparável, uma mentalidade de eternidade. Pastor, mas o Senhor não está na minha pele. Tu não sabe o que eu estou sofrendo. Um dia eu já preguei, um dia eu já cantei. Eu prego também para você que está me assistindo pela internet. Em vez de ficar brigando aí no chat, ouça a voz do Senhor falando contigo. Deus está lhe dizendo: não importa o que um dia você já foi, o que importa é o que você será a partir de agora. Tem gente dizendo: eu já fiz, já cantei, eu já preguei, mas Deus sabe o que me aconteceu. Mas escute isso. Tem um homem chamado Jó, um homem que pegou na alça do caixão de 10 filhos. Eu tenho certeza que ninguém aqui do nosso meio enterrou 10 filhos. Perder um filho já é uma dor insuportável, que muda a vida de qualquer pai, de qualquer mãe. Um homem que não tinha sequer as cartilagens do corpo, usava um carro de teia para coçar as suas chagas. Um homem que dormia em um buraco na terra, para que a temperatura fria da terra pudesse aliviar a dor que ele estava sentindo. Um homem que, quando olhava para os seus únicos amigos, ouvia deles: tu certamente pecou e merece viver aquilo que está vivendo. Quando ele puxava papo com a sua esposa, a sua companheira de anos, ela olhava para ele e dizia: amaldiçoa o seu Deus. E Jó sabia o que era sofrimento. Jó tinha motivos para parar. Só que Jó tinha uma mentalidade de eternidade. E eu te provo, mesmo no meio de toda a dor, de todo o sofrimento, Jó vai se levantar do meio das cinzas e ele vai declarar dizendo: ainda que ele não me justifique nesta terra, eu sei que naquele dia ele há de me justificar. Sofrimento não é desculpa para mentalidade terrena. Perseguição não é desculpa para mentalidade terrena. Deus está lhe dizendo nesta tarde: eu quero te dar uma mentalidade de eternidade. Se você deseja isso, dá um salto desta cadeira e se coloque de pé. Se coloque de pé adorando. Se coloque de pé adorando. Eu não estou pregando para emocionados. Eu estou pregando para gente que nesta tarde está dizendo: Deus, eu quero uma aliança madura contigo. Eu quero uma aliança banhada na eternidade. Eu serei o próximo enviado para o campo missionário. Eu ainda peguei um tempo que os meninos dentro da igreja, quando viam as bandeiras dos cultos de missões, derramavam lágrimas dizendo: me envia, Senhor, me envia, Senhor. E eu creio que nesta tarde este mesmo sentimento está invadindo o pavilhão. Gente que vai ser inflamado pela chama missionária, que mesmo diante dos riscos, mesmo diante das perseguições, baterão no peito nesta tarde, curvarão a sua cabeça e dirão: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pregando para gente que vai sair do seu lugar dizendo: Deus, me perdoe por ter dito que eu iria parar. A partir de hoje eu recebo essa mentalidade de eternidade. Satanás não vai me parar. Os crentes perseguidores da igreja não vão me parar. Aqueles que se levantarem contra mim ficarão frustrados, porque essa estrutura que eu vou receber hoje será imparável.
Cadê a primeira pessoa? Corre diante do altar. Se você deseja essa estrutura, sai do teu lugar agora e vem. Já tem gente vindo. Você que está dizendo, eu quero um compromisso mais profundo, eu preciso de um renovo nesta tarde. Sai do seu lugar agora e vem. Há um bálsamo que cairá sobre essas feridas. Há um bálsamo que cairá sobre a tua estrutura. Sai do seu lugar depressa. O que Deus vai derramar aqui vai mudar a estrutura de pessoas. Já tem gente chegando aqui na frente adorando. Você não vai voltar para a sua igreja do mesmo jeito. Você não vai voltar para o teu bairro do mesmo jeito. Tu sairá daqui inflamado por uma chama. Quando tu voltares para a tua casa, algo sobrenatural acontecerá. Vem depressa, vem depressa, vem depressa, tem mais gente aí. Arabaia, canchorou. Já tem gente derramando lágrimas aqui. Já tem gente vindo dizendo, Deus, eu quero essa estrutura. Tem gente vindo nos corredores em lágrimas, dizendo, Senhor, me visita com essa estrutura. Eu não quero parar. Eu profetizo sobre o teu ministério, que o tempo que está se iniciando será um tempo de uma produção que tu nunca vivestes antes. Deus te tomará como uma flecha em suas mãos, te lançará com tanto poder e autoridade. Sai do seu lugar agora e vem. A igreja estende as mãos para cá. A igreja estende as mãos para cá. Se houver alguém no meio do pavilhão, em 3 minutos, que precisa voltar para Jesus, esse é o momento. Não importa o motivo pelo qual você desistiu, pelo qual você parou, a eternidade está te chamando para perto agora. Você que está na internet, você que está assistindo na live, começa a colocar aí, eu quero voltar para Jesus, eu quero me entregar para Ele. Esta tarde é a tarde onde o Senhor está marcando o teu chamado, marcando o teu ministério. A igreja estende as mãos para cá. Se houver alguém que precisa voltar para Jesus, Rabaia Canchorou, coloca a mão no teu coração aí aonde você está. O Espírito Santo está te vendo. Oh, tem gente sendo visitado por Deus aqui. Espírito Santo, nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Te damos graças por esta palavra. Apresentamos diante do Senhor essas almas que vieram diante do altar, crendo em um novo tempo ministerial. Aqueles que estão voltando para a tua presença, aqueles que estão te aceitando na live como o único e suficiente Salvador, que a tua mão esteja estendida sobre eles e que a partir de hoje a chama da eternidade os envolva, os envolva, os envolva, os envolva. Se você crê nesta palavra, joga as tuas mãos para o alto, dá um brado de glória e aplauda o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abraça a pessoa que está ao teu lado. Dá um abraço na pessoa que está ao teu lado. Isso, cumprimente, abraça, diga, receba a graça de Deus, receba a bênção de Deus nesta tarde maravilhosa.